encha um vaso com azeite e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Verso 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir, Saul? Saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, temendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé tomou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi o que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel os 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar, e ele veio. E ele era ruivo, de cabelos e olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levanta-te e unja-o. Amém? Até aqui. Uma leitura um pouco extensa, pode tomar assento. Mas é preciso a gente ler o contexto para a gente poder entender um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E os primeiros versículos, amado, vai falar que o Senhor, ele disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Né? Samuel estava ali triste. De repente ele estava clamando ao Senhor por causa de Saul, mas Deus já tinha o rejeitado. Por quê? Pela desobediência. Saul fez aquilo que não agradava a Deus. Saul foi lá, em vez de ele matar tudo o exército e os animais, o que ele fez? Ele trouxe até o rei com coroa na cabeça. Os animais ele trouxe junto, enquanto a ordem do Senhor era para matar tudo, até os animais, não era para sobrar nada. Então ele desobedeceu, e ali foi que o Senhor disse: ó, eu já rejeitei ele. Agora neste momento, Samuel, tu vai pegar um vaso, vai encher de azeite, e tu vai ir. Sabe o que eu entendo aqui? Encher o vaso
Nós somos o recipiente, queridos. Nós precisamos estar cheio, não das coisas do mundo, não das porcarias desse mundo, não das porcarias da internet, mas cheio da unção de Deus, querido. A unção quebra o jugo. A gente precisa estar cheio, querido. E a Bíblia diz que ele mandou encher o vaso de azeite. E ele vai. A Bíblia diz que ele vai para Belém. E Deus manda ele ir, porque na casa de Jessé tinha um escolhido lá. E quando ele está indo, antes disso ele fala para Deus: Senhor, como eu poderei ir para lá se Saul vai querer me matar? Ele estava preocupado com a circunstância. Ele estava preocupado com aquilo que iria acontecer. Ele não estava confiando plenamente em Deus que estava enviando ele. O profeta aqui estava com medo de um rei rejeitado, mas não estava confiando num Deus que levanta os ungidos. E sabe o que Deus fala para ele? Samuel, pega um novilho e diz que tu vai lá sacrificar. Sabe, o mesmo Deus, querido, que te manda aí é o mesmo Deus que te dá respaldo. O mesmo Deus que está te mandando ir, ele já está indo na frente, querido. Muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus. A gente fica com dúvida. A gente fica com o coração: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Às vezes Deus já te mandou ir. Às vezes Deus já está falando: filho, vai, avança. Mas você está ali com medo de Saul. Você tem medo da circunstância. Já era para tu estar longe. Ele está dizendo: enche teu vaso, querido. Enche, te enche. Depois que tu estiver cheio, querido, daí tu vai. Você está entendendo? Vaso vazio não vai, querido. O vaso tem que estar cheio. Deus mandou primeiro o profeta encher o vaso. Você está entendendo a mensagem dessa noite? A gente precisa estar cheio, querido. Cheio de azeite. O que significa o azeite, querido? A unção de Deus. Sabe como que era preparado o azeite ali? Eles tinham que pegar umas azeitonas, querido, e esmagar ela até sair aquela essência. Esmagar até sair a essência. Nada que vem de barbada, querido, que vem de graça, é bom. Muitas vezes a gente tem que batalhar, lutar, chorar, sangrar, botar o joelho no chão, botar a boca no pó. Porque sem sacrifício não tem benefício, querido. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você quer colher algo bom, querido, é sacrifício. É luta. Você está entendendo? E a Bíblia diz que ele vai para ungir. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Samuel fez o que o Senhor disse. Sabe o que eu entendo aqui? Obediência. O que Samuel fez? Ele obedeceu a Deus.
Ele foi. Ele encheu o vaso de azeite. Ele encheu o vaso de azeite e foi. Claro que ele pegou e primeiro ele teve sua dúvida ali. Ah, mas Saul, Senhor, e o Saul? Saul, tu pega e leva um novilho, tu vai sacrificar, o resto é comigo. Só que o vaso tem que estar cheio. O que ele faz? Ele obedece a Deus, obediência. O que Saul fez para ser rejeitado? Desobediência. Então o que nos leva mais longe, querido, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus nos leva para outro nível. Agora, quando desobedecemos a Deus, perdemos a essência, querido. A gente retrocede. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está retrocedendo. É como uma criança que está toda hora te desobedecendo. Tu vai lá, dá umas varadinhas, puxa a orelha, não adianta nada. O que tu vai fazer? Vou botar de castigo. Tu vai ficar sem celular, tu vai ficar de castigo. Tu acha que com Deus não é assim também? Deus é pai, querido. Deus, ele diz que uns ele corta e outros ele poda. Saul, ele foi cortado, ele não foi podado. Você está entendendo? E quando ele chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrar com ele. E ele, tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, vem em paz. Aqui, as autoridades da cidade sabiam quando o profeta chegava, querido, que o profeta era a voz de Deus na terra. Quando o profeta Samuel chegava, é que alguma coisa ia acontecer. Então ele estava ali apavorado. Diz que Samuel, ele foi o último dos juízes daquela época. Depois que começou a vir, começou a vir os reis, né? Mas Samuel foi o último. Então eles ficaram apavorados ali. Verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse: Samuel, não considere a sua aparência nem a altura, pois eu já rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, o Senhor, ele vê a gente por dentro, queridos. Ele vê o coração. E Davi tinha esse coração. Sabe, a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Isso contamina o homem. A palavra que sai da tua boca. Sabe, o Senhor, ele não vê a aparência, mas ele vê o caráter. Ele não vê a roupa que você usa. Hoje eu conversava com um rapaz na firma lá, e ele foi de igreja pentecostal, de tradição, e eu disse para ele, nossa, glória a Deus, né? Eu amo a tradição também. Só que uma coisa, querido, não adianta você usar terno e gravata o dia inteiro e teu coração ser podre. Não adianta você usar vestido até o pé e você não ter caráter. Deus, ele vê o coração da gente. Deus, ele nos vê por dentro. Deus, ele nos vê lá dentro. Você está entendendo? Todos aqueles o Senhor rejeitou. 7, a Bíblia diz que 7 dos filhos de Jessé foram rejeitados. Olha que mistério. Homens com porte físico de rei. Eliabe, ele era da guerra, querido. Ele era um cara forte, um cara bonito.
Ele tinha todo o padrão para ser rei. Só que o Senhor olhou o coração dele e viu que lá dentro não tinha essência. E viu que lá dentro não tinha amor. E viu que lá dentro não tinha confiança. Você está entendendo? Deus, Ele nos olha por dentro, querido. Caráter. E caráter não se compra. Caráter se constrói. A Bíblia diz também: Deus olha para o coração. Aonde está o teu tesouro, ali também está teu coração. Aonde está teu tesouro, querido? Ali está teu coração. Sabe aquela parábola do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: tu conheces os mandamentos? Sim, Senhor. Isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Isso aí tudo eu já tenho guardado. Mas ele fala assim: mas te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me segue. Ele ficou triste, cabisbaixo. A Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. Ele vira as costas e vai embora. Por quê? Porque ele tinha o coração das coisas materiais, querido. Por isso que eu digo: aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Deus não nos chama por aparência, como eu disse antes, mas pela essência que a gente carrega. O que você tem carregado aí dentro? Você tem carregado amor? Você tem carregado mansidão, domínio próprio? Você tem carregado ira, mágoa, ressentimento? O que você tem carregado dentro do seu coração nesses dias? Você tem carregado tristeza? Ou alegria? Ou os frutos do Espírito? Sabe a essência, o que carregamos, o que levamos? Deus, Ele nos vê por dentro. Mas o único que pode nos mudar é Ele. Mas sabe como? Quando a gente abre a nossa boca e a gente declara: Senhor, me muda, me transforma, me liberta, me cura, me ajuda. É dessa forma, querido. É quando a gente convida Ele para vir. Por isso que diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que porém não crer já está condenado. Por quê? O crer é quando você aceita Jesus. É quando você declara com a sua boca: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. É quando você declara com a sua boca. E quando você declarou, aquela palavra, ela vai para o mundo espiritual. E no mundo espiritual acontece um mover. Teu nome já foi lá para o livro, querido. O livro da vida. Você está entendendo? Então as palavras têm poder. E a essência que você carrega também tem muito poder. Que a pessoa que... Entenda algo aqui. A pessoa que é rancorosa, a pessoa que já tem uma energia ruim, qualquer ambiente que ela chega, é capaz de até as flores murchar. Quando ela tem uma energia ruim, parece que até as paredes começam a ficar pretas. Porque é a energia que ela carrega, a essência que ela carrega. Mas uma pessoa que é alegre com Jesus, querido, ela muda o ambiente. Porque ela já chega, já fala, já bom dia, já está glorificando a Deus, já fala uma palavra. Você está entendendo? Porque você foi chamado para transformar o ambiente, não para carregar coisa ruim. Amém? Vamos voltar para a palavra. Verso 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: não é este que eu escolhi também.
Então Jessé levou, lá no versículo 10 agora, Jessé levou os 7 dos seus filhos, os 7. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 7. E o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé. Perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda eu tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Repare, querido, 7 jovens de boa aparência, com saúde, porte físico de guerra, tudo em casa. Davi, o franzininho, Davi, o miudinho, o caçula, onde é que ele está? Ele está no campo, querido, cuidando das ovelhas, trabalhando. Ele está lá no campo trabalhando. Sabe o que eu entendo aqui, irmão Leandro? É que Jesus não chama desocupado. Jesus chama só aquele que tem compromisso com Ele. Só pessoa comprometida. Desocupado, não. O que esses 7 homens fortes estão em casa? Não iam estar no campo também, lavrando a terra, ou cuidando das ovelhas, ajudando? Não, estão tudo em casa. Só Davi cuidando das ovelhas. Então, mais um ponto. Primeiro ponto: o Senhor, Ele escolhe pelo coração. Ele olha para o nosso coração. O segundo ponto: o Senhor, Ele não trabalha com desocupado. Aquele que não quer ler Bíblia, aquele que não quer orar, aquele que não tem compromisso. Quando nós somos fiéis a Deus no secreto, Deus nos honra diante dos homens. E a Bíblia vai dizer aqui, queridos, Samuel disse: traga-o aqui, não se sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Então, como eu falei aqui, querido, quando a gente é fiel a Deus no secreto, Deus, Ele nos honra diante dos homens. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Samuel está no secreto dele lá, cuidando das ovelhas. Samuel está trabalhando no secreto. Ele está pastoreando no secreto. Ele está cuidando com unhas e dentes do rebanho, matando o leão e o urso para defender o rebanho. Sabe quantos quilos pesa um leão? Eu estava pesquisando ali antes de subir aqui. Aproximadamente 190 quilos. E um urso de 80 a 720 quilos. E o Davizinho, pequenininho, a Bíblia não vai relatar o tamanho do leão nem do urso. Mas se a gente pegar uma medida mais ou menos, vamos pegar metade do peso, já é muito. E então ele defendia o seu rebanho com unhas e dentes. E o que o Senhor fez com ele? Em frente aos seus irmãos, na mesa com seu pai, ele foi ungido em meio a todos eles. Rei de Israel. Olha que mistério. Ele foi chamado, imagina os irmãos, a cara dos irmãos. Sabe, nessa noite eu quero falar algo aqui. Só é aprovado quem suporta o processo. Davi lutou primeiro com o leão e o urso, mas quando ele foi chamado, ele já estava habilitado para a batalha. Quando Davi foi chamado para
para ser rei, querido, ele já estava habilitado. Ele já estava habilitado para vencer gigantes, sabe por quê? Porque ele já tinha lutado com o leão e com o urso. Sabe o que é o leão e o urso para nós hoje? Na nossa vida hoje? É os problemas. Quantos leão e quantos ursos você mata no dia a dia? Quanta correria você faz no seu dia a dia? Você tem que lutar, vencer. Você tem que vencer sua carne. Você tem que vencer os obstáculos da vida. Muitas vezes tu vai lá, a porta está fechada, mas você tem que bater até aquela porta abrir na oração. Você tem que chorar por um filho. Você tem que clamar por um vizinho. Você tem que clamar por um colega de trabalho. Você tem que clamar por um pai, por uma mãe. Você se derrama por alguém. Isso são leão e urso. Obstáculos. Mas Davi tirava de letra. Então eu entendo que ele já estava habilitado para assumir um trono de rei. Ele já estava habilitado para o seu chamado. Ele já estava habilitado para caminhar a sua caminhada. Você está entendendo? O primeiro de tudo, querido, para você assumir seu chamado, é você ser ungido. A unção de Deus derramada sobre você. Unção significa ser separado para um propósito. Então ele foi separado para o propósito dele. E quando ele é separado para o propósito dele, querido, depois ele vai lá para o campo de batalha. Ele está lá o gigante filisteu afrontando o povo de Israel. E o que ele faz? O que esse incircunciso filisteu está falando aí? E ele pequenino, magrinho, mas com a unção de Deus na vida, querido. Sabe o que eu entendo? Às vezes a gente se acha fraco, pequeno, mas com a unção de Deus nós somos fortes, querido. É o Senhor que muda a chave em nós. E é o Senhor que luta as nossas batalhas. Amém? Ninguém vai ver as tuas lutas no secreto. Não. Ninguém vai ver. Ninguém vai enxergar o que tu tem lutado no secreto. Ninguém vai ver as tuas lágrimas no secreto. Ninguém vai ver lá dentro da tua casa os teus problemas. Ninguém vai ver, querido. Só quem vê é Deus. Mas Deus vai te honrar em público. Depois que passar esse vento, querido, depois que passar essa tempestade na tua vida, você vai ver o sol brilhar. Aleluia. Como eu falei antes, obediência. A obediência te leva ao propósito. Sem obediência, você só caminha e não chega a lugar nenhum. Isaías 1,19 diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Se você ouvir a instrução de Deus, se você ouvir a mensagem de Deus e pôr em prática, se você obedecer, você vai ser levado ao propósito. Mas se você desobedecer, você não chega a lugar nenhum. Você vai ser que nem o povo de Israel. O povo de Israel, ele andava em círculos. Por quê? Porque murmurava, desobedecia. Não queria obedecer a Moisés. Só murmurava e reclamava. O que aconteceu? Eles andaram 40 anos em círculo, num caminho que era curto para chegar até a terra de Canaã. Sabe? Não tenha pressa. Se você tem estado com pressa em algumas coisas, não tenha pressa.
Glória a Deus. Sabe, Davi não teve pressa, querido. Davi teve que esperar, muito tempo até assumir o trono. Às vezes a gente quer, foi ungido hoje, já quer tá viajando de avião já. Não é assim. Tudo tem um kairos de Deus. Tudo tem um tempo. O leão e o urso é apenas uma preparação para vencermos os nossos gigantes internos. O leão e o urso, queridos, os problemas, as lutas, as dificuldades são os leões e os ursos são dificuldades pequenas. Tudo isso é uma preparação para você vencer gigantes. Sabe? Quarta-feira passada veio minha prima ali. E eu perguntei como é que foi o culto para ti. Ela disse, eu saí mais leve. Isso é um presente do céu, a gente ouvir isso. Quando a pessoa vem num culto pela primeira vez e é impactada. Ela chorou um pouco ali. Glória a Deus. Uma alma, uma vida. E eu dizia para ela, querida, os problemas que você está passando, as lutas que você está passando, isso tudo é um degrau dessa escada chamada perseverança. Se você parar, se você retroceder, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você perseverar e você não desistir, você vai chegar. Você vai usufruir das coisas de Deus. Agora, se você desanimar, eu estou desanimado, eu não vou mais, não vou buscar mais, não vou orar mais, nada vai acontecer na tua vida. Mas se você perseverar e buscar Deus, as coisas vão acontecer. Hoje eu dizia para um rapaz, eu disse, tu já viu o que significa fé? A fé é uma certeza e uma convicção. Daí eu disse para ele, imagina agora se você está com uma dor na perna, mas tu tem certeza e tu está convicto que tu vai ser curado. A pessoa pode orar por você, tu vai ser curado por causa da tua fé, porque tu está com uma certeza e uma convicção que tu vai ser curado. Isso está gerando dentro de ti uma certeza e uma convicção. Você está entendendo? Então não é papo furado, querido. É fé. A maior e melhor rede de cursos profissionalizantes do Brasil, com mais Amém? de 500 cursos. Sabemos muitas vezes que o propósito, sabemos muitas vezes o propósito, mas não conhecemos o processo. Muitas vezes a gente sabe o propósito. A gente conhece o nosso propósito. A gente sabe. Só que Deus, Ele nunca mostra o processo para nós. Aquilo que a gente vai passar. Samuel, ele sabia do propósito que ele tinha. Que ele tinha que ir lá e ungir o rei de Israel. Ele sabia o propósito. Mas o processo, querido, que ele ia chegar lá, ia escolher 7, não ia ser nenhum. Ia ter que levar um cordeiro para sacrificar, isso aí nada ele sabia. É a mesma coisa eu e você. A gente conhece muitas vezes o propósito que Deus tem para nós, mas a gente não sabe o processo da caminhada, os tombos que a gente vai levar na vida, as lágrimas que a gente vai derramar, as feridas. Isso a gente não sabe, mas a gente precisa continuar caminhando. Amém? Para vencermos os nossos gigantes, devemos, primeiro, estar cheios de Deus e não faltar o óleo em nós. Então, para você vencer os teus gigantes internos, vencer as tuas batalhas,
você precisa estar cheio de Deus. Cheio. Não cheio das coisas do mundo, querido. Não cheio de entulho. Não cheio de porcaria dentro de ti. Que hoje em dia a gente faz assim, ó. A gente fica o dia inteiro num telefone se enchendo de porcaria, de coisas vazias. E na hora que chega o dia mal, a gente não tem bagagem para vencer. A hora que chega o dia mal, a gente não tem estratégia para vencer. Por quê? Porque a gente se alimentou em lugar errado. A gente não estava cheio. Você está entendendo? Então, primeiro, para a gente vencer os nossos gigantes internos, é estar cheio de Deus. E não deixar faltar o azeite em nós. Segundo ponto, obediência. Obedecer a palavra de Deus. Nem salvo a gente não é. Por isso que a gente precisa obedecer o que está nesse livro aqui, sagrado. A palavra de Deus. A pá que lavra os corações. É a palavra de Deus. Terceiro, ter uma vida com Deus no secreto. Só vai vencer os teus gigantes internos se tu tiver uma vida no secreto. Davi tinha uma vida no secreto. Davi estava lá no campo, trabalhando, buscando as ovelhas. Os animais selvagens vinham para matar as ovelhas, ia lá e lutava com os animais. Sabe o que eu entendo aqui? Que eu e você temos que batalhar no mundo espiritual. Batalhar, querido. Se colocar na brecha. O urso e o leão significa demônios. E a gente precisa estar com a vida no altar, querido. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele tem feito nos lares? Ele tem destruído a vida das pessoas com depressão, com ansiedade. Tem destruído a vida das pessoas com tanta coisa. Muitas vezes as pessoas não conseguem se libertar. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair daquele próprio poço que elas cavaram. Estão lá no fundo e não conseguem sair. Sabe? E eu e você temos o dever de orar uns pelos outros. Como eu falei no culto passado, nós somos uma família, querido. E um irmão ora pelo outro. E nós vamos carregando uns aos outros nos braços da oração. Só assim a igreja avança. A igreja que ora, ela está dentro. Mas a igreja que não ora, ela está fora. Já está fora. É só através da oração que a gente avança. Amém? Quarto ponto, e eu vou estar encerrando. Unção. A unção, ela capacita para o campo de batalha. O Senhor te deu autoridade e capacidade para vencer o teu inimigo. Então a unção, ela nos capacita para o campo de batalha. Davi foi o quê? Ungido. Foi derramado óleo sobre a cabeça dele. Ele foi ungido. E quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. E quando o Espírito do Senhor se apossa dele, querido, ele está ali, fervoroso. A Bíblia diz, no capítulo de número 17, que Davi, ele vai ao campo de batalha.
E Saul quer dar a armadura dele para Davi. Ele bota o elmo, ele bota a armadura. Sabe, irmão Bruno? Só que a armadura de Saul não serve em Davi. Ela é grande, ela é pesada, ela não tem a mesma condição, a mesma envergadura, não tem. Davi é franzininho, é pequenininho. Sabe o que eu entendo aqui? A experiência dos outros, a batalha dos outros, não vai vencer a tua batalha. A armadura dos outros não vai vencer a tua batalha, querido. Tu tem que forjar a tua armadura. Tu tem que forjar a tua armadura no teu secreto, querido. Só assim você vai vencer. Você está entendendo? Porque se você não tiver uma vida no secreto com Deus, se você não derramar o seu coração para Ele, nada vai acontecer, nada. Se você não rasgar teu coração, a tua alma diante dele, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se você não buscar Deus, nada vai acontecer. Se você viver uma vida morna, nada vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor vai vomitar os mornos. Meu Deus. Diz que os frios, ou tu é frio ou tu é quente. Morno nem pensar. Então a gente precisa ter uma vida com Deus, queridos. Forjada nele. Porque se você atentar aos sinais, querido, a gente não sabe do dia nem a hora que as trombetas vão soar. E a gente precisa estar preparado.